Olá, paz, irmãos. Meu nome é Suiane e eu quero falar com vocês aqui nesse nosso primeiro vídeo sobre o tema proposto. O tema escolhido simplifica, né? Exatamente o que eu estou fazendo aqui agora, que é coragem, fugir do medo, né? Até porque coragem não é não ter medo, coragem é agir apesar do medo. E eu vou contar para vocês um pedacinho de como é que eu vim parar aqui. 2023, finalzinho de 2023, 2024, aconteceram algumas coisas comigo que depois eu posso falar, mas agora vamos resumir, né? Aconteceram algumas coisas comigo e eu decidi que a partir daquele momento eu queria viver a palavra do Senhor. Eu queria viver o que o Senhor tinha para mim, queria viver a vontade do Senhor. E eu comecei a fazer alguns propósitos, comecei a buscar o Senhor, comecei a buscar para saber o que Ele queria para mim nesse período, e a resposta do Senhor foi totalmente diferente do que eu esperava, para variar, né? Mas o Senhor me induziu a começar a fazer algo que para mim é extremamente desconfortável, que é falar na frente da câmera. Sim, eu não tenho muitos problemas em falar com as pessoas fora do ambiente virtual. Eu até consigo, né, falar, desenvolver os assuntos. Tudo bem, eu consigo falar na frente da igreja, mas eu tenho um grande problema, uma grande trava em falar para o público online, porque, sinceramente, medo. Muito medo. Eu não gosto de me expor, eu tenho muito medo da exposição, não gosto do julgamento, não gosto do que isso me causa. Eu sei que, né, a opinião dos outros não deveria ter influência sobre a nossa vida, mas infelizmente às vezes pesa muito e é difícil, é uma barreira difícil, né, da gente ultrapassar. E o Senhor começou a falar comigo sobre isso. Eu comecei a ficar igual a Moisés, arrumando um monte de desculpas para eu não fazer, porque eu queria alguma outra coisa. Eu comecei a fazer várias coisas na igreja também, né, tentando substituir, né, mas o Senhor continuava me direcionando para isso. E embora eu não quisesse, embora até agora eu ainda tô, assim, bem nervosa, tô gravando esse vídeo, mas porque eu fiquei o finalzinho de 2023, 2024 e 2025 com o Senhor martelando a mesma coisa comigo e eu tentando voltar, tipo assim, não, isso aqui é muito pra mim, isso aqui não dá, né? Mas no finalzinho de 2025 eu tomei uma decisão, né? Mas deixa eu contextualizar aqui. O Senhor falou comigo de várias formas, né? Ministrou comigo de várias maneiras na palavra, através de profecia, através de muitas coisas, mas teve um momento em que eu tava louvando, eu tava assim, sabe quando você tá muito entregue ao louvor? Eu estava bem entregue e eu comecei a falar pro Senhor o quanto eu amava Ele, e o Espírito Santo trouxe um versículo à minha mente e aquilo me quebrou. Porque o Senhor trouxe aquele versículo que diz: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Pois é, né? Ele estava literalmente falando para mim que ele me deu uma ordem, eu não cumpri, mesmo assim eu estava o quê? Dizendo que eu amava ele, apesar da minha desobediência. E o Senhor mostrou para mim naquele momento que não era mais só questão de vergonha, não era mais só questão de timidez, sabe? Não era mais só medo, era desobediência. E a desobediência, ela não agrada ao Senhor. A palavra também nos fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. E obedecer é um ato de fé. Na verdade, é um dos maiores atos de fé que nós podemos fazer, é obedecer ao Senhor, porque normalmente Ele vai nos mandar fazer coisas que nós não queremos, que nós não nos sentimos confortáveis, coisas que nos desafiam, mas que é para nossa edificação, né? A palavra também nos diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. O Senhor nos chama porque Ele já tem um propósito, algo para nos edificar, algo para nos transformar, algo para nos fazer crescer com Ele. E às vezes nós ficamos nessa de não querer, de não confiar, porque essa é a verdade, que às vezes nós não confiamos naquilo que o Senhor nos entregou, nós nos achamos incapazes.
E eu tô aqui pra falar pra você que, sim, é normal ter medo. Eu tenho bastante, né? Ainda tô tentando superar isso. É normal. Mas o que a gente não pode fazer é permitir que o medo ultrapasse a nossa fé. É permitir que o medo assuma o controle e não nos deixe viver o novo do Senhor, não nos deixe viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor às vezes nos está chamando para várias coisas, nos quer levar para outro nível, nos quer levar para outro nível de intimidade, para outro nível de experiências, sabe? Mas nós precisamos confiar e obedecer, né? Eu acho muito interessante que a mãe sempre fala que a oração, ela é o quê? É você orar, clamar, falar com o Senhor, colocar diante dele, mas também a ação. É você fazer. Não é só a gente orar e ficar lá, tipo assim, aqui tá confortável pra mim, vou só orar, vou só esperar que Deus faça. Nós temos a nossa autorresponsabilidade, né? Temos o nosso papel, a nossa função de fazer. E o Senhor me desafiou muito. E no final de 2025, eu falei pra mim mesma que 2026 eu ia entrar e seria uma pessoa diferente. Eu ia obedecer. E eu vou obedecer, né? Eu vou postar esse vídeo, tá bom? Vou postar. Eu falei que eu ia obedecer. Janeiro tá quase acabando. Acho que hoje é 27 ou 28. Mas já tá quase acabando, mas eu decidi que eu vou obedecer. Porque apesar dos meus medos, eu preciso confiar naquele que me chamou. Eu preciso confiar no Senhor. E eu já conheço muito de Deus para saber que, né, não tem engano em confiar nele, não tem prejuízo em confiar nele. Eu até vesti essa camisa aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Forte e corajosa como Débora. Era de um congresso que eu fui na igreja da minha irmã e esse era o tema. E vou ser bem sincera, eu vesti essa camisa e quando eu olhei para esse tema, eu fiquei muito envergonhada porque se tinha uma coisa que eu não estava sendo era forte e corajosa, né? Mas o Senhor me lembrou que Ele sempre está conosco, assim como Ele esteve com Josué, assim como Ele esteve com Moisés, com Jeremias. Todos eles tiveram medo. Baraque, Gideão. Tipo assim, a gente tem muitos outros exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram medo, mas elas não paralisaram com medo. Elas permitiram que o Senhor agisse através da vida delas. E eu tenho certeza que o Senhor também quer agir através da sua vida, assim como através da minha vida, né? Cada um em uma forma diferente, creio eu. Mas o Senhor te convida, assim como Ele me convidou, né? Várias vezes. Mas o Senhor te convida a se entregar e permitir que Ele faça, permitir que Ele faça um novo, acreditar nas promessas que Ele fez para você e realmente descansar no Senhor, confiar, segurar na mão de Deus e agir apesar do medo. Sabe? Não é fácil, já digo logo. Você provavelmente já sabe que não é fácil, né? Mas, por experiência, e isso aqui tá sendo completamente desafiador para mim, mas o Senhor tem o melhor para nós. E se nós confiamos, se nós acreditamos, se nós temos fé, se nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, nós nos entregamos a Ele, sabe? E o que eu desejo para você é que você acredite no Senhor e seja disposto a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus através da obediência. Que Deus te abençoe e eu vou ficar por aqui porque eu quase não tô respirando. Foi bastante coisa. Tchau.